Bom dia. E o dia? Hoje é terça, 1º de junho de 2021. Então vamos de fato agilizar. Colocar a palavra no altar conforme Deus esteja a me solicitar. A questão é, por que eu insisto de fato em falar? Que foi Deus. O que é Deus? Sempre Deus. Porque aqui eu não poderia estar se Deus assim não estivesse de fato a me dar todas as condições de vida desse lugar. Sim, porque aqui é difícil de fato até respirar. Sim, um dia alguém disse que era bom estocar. Sei lá, talvez ela estivesse, quer dizer, esse alguém estivesse a falar do ar que a gente, de fato, costuma desperdiçar. Sim, porque sabe como é que é? Não é fácil a camada de ozônio a gente preservar. Principalmente quando a gente insiste, de fato, em... Talvez eu falasse, pesquisar, investigar, duvidar, questionar, problematizar. Qualquer palavra que eu viesse a usar, com toda certeza não iria representar tudo aquilo que se vive nesse lugar. Sim, porque quando eu estive de fato com Deus falar, ele me disse assim: pegue esta vela e tente de fato alimentar para esta vela não apagar. Eu logo disse: meu Deus, como é que assim eu vou realizar? Sim, porque se eu pegar esta vela que o Senhor está a me dar e deixar de fato essa vela consumir todo o ar que eu estive a estocar, com toda certeza, em algum momento, essa vela vai acabar. Quer dizer, vai apagar. E o mais grave, como é que eu vou ficar? Mas Deus me disse. É isso, Deus me disse. Se de fato você não cuidar da vela que eu estou a lhe dar, muito antes, de fato, você vai precisar de me procurar. Quer dizer, você vai precisar de ir me encontrar para me solicitar muito, muito, muito mais nesse lugar. Aí eu logo disse: santo Deus, eu preciso de fato buscar tudo aquilo que Deus está a me falar. Sim, porque Deus não usa enigma, sim, em nenhum lugar. A vida é clara. E a gente não consegue enxergar, a gente tem que dizer: santo Deus, como é que eu consegui de fato não ver tudo aquilo que Deus esteve de fato a fazer? Foi exatamente isso que eu fui fazer. Sim, eu fui. Aí eu falei assim: santo, eu vou precisar de fato de uma tabela. Sim, a tabela periódica que Deus esteve a me conceder. Aí eu comecei a ferver. O quê? Comecei a ferver. Fervia tanto. Eu fervia tanto. O quê? Aí, de fato, uma espuma gasosa. Quer dizer, uma espuma gasosa começou a aparecer. Eu disse: santo, se eu continuar a ferver e essa espuma gasosa continuar a aparecer, meu Deus do céu, com toda certeza os meus dentes eu irei perder. Não deu outra. O quê? Sim, porque efervescente eu comecei a ser. Os dentes começaram de fato a desaparecer. Eu nem conseguia de fato entender a minha condição de ser
Eu deixei até de ser cadáver do meu ser. Mas Deus me disse para eu manter toda a sabedoria que Ele estava a me conceder, que era necessário de fato eu escrever um livro novo em meu ser, diante daquilo tudo que de fato iria acontecer. E foi assim que eu estive de fato a fazer. Eu fui ser Sewin, quer dizer, Redox, Sevin, sei lá. Eu fui ser vitamina C. Não prestou. Como assim? Não, porque sabe como é que é? Você ser, de fato, vitamina C, qualquer coisa, quer dizer, qualquer condições que ele favorecer, você vai ferver. Aí eu disse, meu Deus, excesso de vitamina C em meu ser. Em qualquer, de fato, condição, eu vou, de fato, o que? Desaparecer. Sim, porque sabe como é que é? Um comprimidão. Assim, tá ali na sua solidificação. De repente, o quê? Umidade de montão. Disse, meu Deus do céu. Aí não dá outra não. Começa a tal consumição. O quê? O seu pulmão vira carvão. E olha, eu vou lhe dizer, um pulmão de fato em ebulição é só complicação. Essa é a questão, a gente não consegue enxergar não. O quê? É isso, a gente não consegue enxergar a tal queimação. Sabe como é que é, né? Quando a gente consegue, quer dizer, coloca, de fato, unha de gato para queimar, aí ele começa, de fato, a soltar um líquido que começa a borbulhar. Aí, de fato, é tanta, quer dizer, é uma complicação no lugar, porque a gente não consegue, de fato, a gente não consegue, de fato, ter a noção do que é isso. A gente começa a viver assim, o que? Fora da razão, sem conexão. Assim, porque não dá pra gente, de fato, acreditar que o homem vai, de fato, conseguir respirar depois dele tanto borbulhar. Aí é que está uma dificuldade tão grande no lugar. Sim, porque a gente vai ter que rastejar. Sim, porque qualquer coisa a gente vai cansar. A gente começa, de fato, a acreditar que estará a melhorar. Daqui a pouco, quando, de fato, a normalidade, a gente acreditar que pode, de fato, plantar, de repente até a raiz começa do quê? A fraquejar. O quê? As pernas começam a arriar, os braços tentando de fato se equilibrar, mandando algum tipo de sinal para o cérebro ajudar. Aí já sabe, se o pulmão começar de novo a queimar, haja caixão para a gente entregar. Eu não sei não se a gente vai poder, de fato, essa carga carregar. Sim, porque até caixão a gente vai ter que, de fato, preparar. O problema ainda tem mais essa, quer dizer, ainda é mais isso, quer dizer, ainda tem isso. Sim, porque sabe como é que é? Pulmão em erupção. O quê? Do tipo vulcão. Aí começa de fato essa queimação dentro de um caixão que não teve a menor preparação. Pensa de fato o quê? Na reprodução. Pensa na reprodução. Aí eu logo disse para Deus, meu Deus do céu, olha, eu não sei não. Essa história da gente, de fato, aumentar a oxigenação de toda uma nação, acreditando de fato que isto é a solução, eu não sei não. Sim, porque se a gente, de fato, quer dizer, se o fogo começar a pegar, quer dizer, se houver fogo no lugar, não é qualquer um que pode de fato apagar, não. Sim, porque somente quem tem a compreensão do que estará a queimar é que pode uma solução encontrar. Sim, aí é especialista. O quê? Aí é bombeiro. Sim, gente que tem de fato noção, que sabe de fato fazer a supervisão, que tem a compreensão da queimação e que vai dizer
olha, se de fato jogar mais oxigênio no lugar, aí é que de fato o fogo não vai parar. Mas tem gente que de fato, o quê? Resolveu de fato doutorar sem de fato ter nem a possibilidade de se graduar. O quê? Tem tantos cientistas que sequer estiveram de fato a se formar com o básico no lugar. O quê? E tanto curso de doutorado que estiveram a inventar. O quê? Para tal solução. O que aqui se entregar sem a mínima responsabilidade com o lugar? Eu não sei não. Essa história de você dar opinião sem de fato buscar a razão da situação, aí é só complicação. Também tem essa. Sim, porque, olha, minha gente, vou falar. Uma coisa é uma laranja no lugar. A outra coisa, bem diferente, é um cesto, o quê? Cheio de vitamina C, que a gente precisa de fato estudar para a gente ter na noção do que eles estiveram a realizar. Sim, porque Deus esteve a me falar. Laranja é a única fonte de vitamina C no lugar? Eu disse, só se for para burro carregar. Sim, porque quando a gente quer enganar, a gente diz assim, tem um cesto de laranja lá em casa. Eu acho de fato que vai amargar. Você não quer de fato levar, do tipo entregar, sei lá. O vizinho me disse de fato que estava a precisar. Mas eu não tenho a mínima condição de entregar. Se você quiser se lhe interessar e você, de fato, facilitar, eu posso lhe ajudar. Quer dizer, a gente pode se juntar e, de fato, colocar as laranjas que estão, de fato, a se deteriorar. Eu não queria, de fato, enterrar, do tipo jogar. Quer dizer, eu não queria nos prejudicar. Sim, porque você há de concordar. Se eu vier de fato a incinerar ou até mesmo enterrar, aí o prejuízo nós dois é que temos que bancar. Mas se alguém diz que pode de fato trabalhar com toda essa laranja que eu estive de fato a guardar, acho que a Segunda Guerra esteve a me ajudar. Eu acho bom de fato a gente deixar as diferenças do lado de lá. Aqui a gente tem que preservar o nosso direito de governar. Aí, diferença aqui e acolá. Eu nunca ouvi falar de fato que esses laços estiveram de fato quer dizer, que esse pano estiveram, quer dizer, eu não ouvi ninguém de fato comunicar que as duas Coreias estiveram de fato a se juntar para de fato o laranjal esvaziar. O problema é quem esteve a ajudar. E também tem mais essa. O quê? Sim, eu também nunca ouvi de fato ninguém anunciar que a própria América, o que é mais famosa do lugar, o tempo todo esteve a bancar o que as duas Coreias poderiam de fato juntas realizar para tirar todo o laranjal de lá. O quê? E ainda enviar para o quê? Para nenhum japonês. O quê? Do tipo reclamar. Quer dizer, para nenhum japonês do tipo prejudicar. Também nunca ouvi falar isso não. Também eu nunca ouvi falar. Eu não ouvi ninguém de fato falar que um acordo de paz estiveram a assinar. Sim, que as duas Coreias iriam compartilhar todas as benesses, o quê? Que as Américas iriam enviar. E que seria o único povo no lugar. Mas era bom ninguém anunciar.
mas que elas duas deveriam de fato deixar as pequenas diferenças, o quê? Fora do ar. Assim, sem essa história de ficar, de fato, a barganhar. O quê? Por pequenez. Como é que é? Você barganhar por uma coisa tão particular. Quem é que vai se importar? Era importante, quer dizer, desde que, de fato, viesse a se comportar. Aí, desde então, o quê? Houve, de fato, essa limpação. O que é uma limpeza? O quê? Gente de primeira grandeza, assim, porque para você, de fato, tirar tanta sujeira do lugar, sem de fato escandalizar, sem ninguém se prejudicar, sem de fato detonar. Você sabe como é que é? Se a gente de fato for colocar laranja podre em tudo quanto é lugar, o perigo é. Mas a gente de fato acordar que seria de fato necessário. O que? Os states, de fato, ajudar. Também eu nunca ouvi falar. O quê? Que uma faculdade. O quê? Iriam, de fato, inventar. Do tipo, que CEU, olha só, que CEU seria, de fato, aí também aí também tem que, eu tenho que falar. Sim, porque sabe como é que é? Que Seul seria, de fato, do lugar. Sim, porque é do tipo, a Coreia do Norte iria mastigar, a boca, sim, iria mastigar, ia ser a boca do lugar. Mastigar, 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 sim, as laranjas do lugar. Dando condição para Seul defecar. Porque Seul seria o ânus do lugar. Eu não posso nem falar o nome popular. Como é que é? Tenho que respeitar. E depois que Seul viesse de fato a defecar do tipo cagar toda a laranja podre que é a Coreia do Norte, esteve a mastigar, aí sim, o quê? O Japão, o quê? Quer dizer, o do tipo vermelhinho, quer dizer, o vermelhão de plantão, e também tem mais essa. Sim, porque eu também nunca ouvi falar que o Japão também esteve a aceitar a intercessão, porque sabe como é que é? Tinha que ter um intercessor. Sim, porque sabe como é que é? Sabe como é que é? Você não pode defecar em tudo quanto é lugar. Um pinicão, de fato, estiveram. Ainda tem mais essa. Construir um pinicão no lugar com uma desculpa de que era necessário, de fato, guardar. Sabe como é que é? Uma sujeirinha aqui, outra acolá. Aí, desde que colocaram o tal pinicão lá, aí o quê? A Coreia, como é que é? O ânus do lugar tinha onde sentar e despejar toda a sujeira. O quê? Toda a sujeira. Que a Coreia do Norte esteve, de fato, a mastigar. Sabe como é que é? Com a ajuda de quem, de fato, podia bancar. Aí também aqui está. Sim, porque o pinicão, sendo ele vermelhão, logo disse, de fato, o quê? Para o partido irmão. Porque se você olhar, você não consegue diferenciar ninguém naquele lugar. Aí diz para o partido irmão, é necessário, de fato, fazer a distribuição. Sim, porque eu não vou, de fato, carregar tanto caixão. Aí mais um acordão. O quê? Aí é que entra a complicação. O quê? Aí, de fato, os estados, o quê? Os estados que diz que vivem em união, os estados em união, disseram, o quê? Para essa confusão, porque não há como negar. Uma confusão, de fato, se tornou no lugar. Sim, porque laranja de montão, naquela
prestes de fato a ter uma erupção, ela logo disse, aqui não. Não, eu já dei a minha contribuição. Agora é necessário, de fato, que o partido irmão, quer dizer, o partido de irmãos, quer dizer, o partido dos irmãos, façam, de fato, a sua contribuição. Aí aqui começou o quê? Aí começou uma grande confusão. Mas a questão, de fato, é que o partido dos irmãos não queria nenhum tipo de contribuição, não. O quê? Pó branco de montão. Pó branco de montão, pó branco de montão. O que era tanto pó branco de montão? Logo disse, olha, eu já dou a minha contribuição. Eu faço a lavação de pó branco de montão. Eu sou, de fato, o rei da ocasião e da situação, da oposição, da degradação e da familiarização. Aí começou uma discussão, ok? Sim, porque se o partido dos irmãos resolveu negar, quer dizer, resolveu abrir falação, dizendo que já tinha, quer dizer, que já dava uma grande contribuição. Sendo pó branco de montão, aí não. Aí não. Aí, diante dessa confusão, dessa discussão, desse problemão, resolveram chamar o quê? O povo alemão. Aí chamaram o povo alemão. Aí, sabe como é que é? Ângela resolveu, de fato, falar que era bom, de fato, amenizar, ok? Encontrar, de fato, um cofre para arrombar. Sim, porque se, de fato, houvesse dinheiro no lugar, com toda certeza, poderia, de fato, usar aquilo que a ciência podre iria, de fato, ofertar. Sem complicar. Aí é que está. O quê? Sim, porque essa mania de dizer que o Brasil é o pulmão de tudo quanto é lugar. Mas aí tem um probleminha. O quê? O Brasil resolveu, então, vazar. O quê? Sim, com os árabes, o Brasil resolveu se juntar. Sim, ele não era ninguém no lugar, mas se tinha, de fato, Allah para, de fato, administrar tudo aquilo que ele poderia ganhar, com toda certeza ele iria se beneficiar. Isso ninguém esteve a esperar. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Bandeira brasileira, ninguém. E eu posso dar risada. É isso. Ninguém costuma de fato honrar, respeitar, é desconsiderado em tudo e quanto é lugar. Essa é a verdade. E por que de fato que eu vou chorar? Se foi de fato o povo brasileiro que assim esteve de fato a desejar, e desejou tanto, que colocou essa gente lá para administrar toda a riqueza que aqui se acreditava de fato plantar. Aí pronto. O quê? Os árabes aqui começaram a falar. Era tanto árabes no lugar. O quê? E logo os americanos começaram a desconfiar. O quê? Satisfação. O quê? Aí, de fato, começaram a investigar. Sim, porque não é possível que num lugar onde ninguém sabe de fato falar, uma língua que é tão difícil de se pronunciar, que a gente fica, de fato, a desconfiar. Tem, de fato, coisa. Quer dizer, tem água. Quer dizer, é necessário, de fato, olhar. Nesse ínterim, sim, alguém esteve, de fato, a falar. O quê? Olha. Los hermanos estão a desconfiar que o Brasil está a prejudicar toda a dinheirama que eles costumavam ganhar
lavando dinheiro podre de tudo quanto é lugar, que alguém, quer dizer, que assim, que alguém costumava de fato bancar. Também tem essa. O quê? Eu vou ter que de fato falar. Francisco não é de fato o anjo do lugar. Sim, porque Francisco ele soube de fato ganhar muito prestígio no lugar, sendo de fato banda podre para qualquer um apostar. Sim, porque sabe como é que a gente não pode de fato falar que o argentino, ele de fato tem. Porque tem o que dá. Quer dizer, o argentino, quer dizer, as condições em que o argentino de fato esteve. Ah, não sei bem o que falar. Quer dizer, o povo argentino, ele deixou de fato de pensar. Quer dizer, pensar não é bem de fato o forte que aquele povo costuma de fato. Quer dizer, não dá. O quê? É isso. O quê? Foi isso. Quando disseram de fato que o Papa era de fato uma desgraça. O quê? Que gostava de fato de comer caca. Quer dizer, que tinha tinha de fato a cueca furada. E uma vida muito complicada. Que ninguém respeitava. Que ali se bancava porque ele de fato facilitava o quê? A entrada de muita, o quê? O tráfico de arma. E ali de fato, de alguma maneira, ele dominava. Ele tinha de fato essa ligação com a casa. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Bergoglio soube de fato ser um embrolho, quer dizer, embrolho. Aí a coisa ficou assim. O quê? Isso, também tem isso. O quê? O povo argentino, ele gosta de se iludir. Ele vive, de fato, naquele mundinho ali. Ele não desejou sair para ver o que se passava, não. O quê? Se passava aqui, ali, acolá. E, de fato, deixou. Porque aquele povo ali dominar, enganar. Aí logo disseram que era bom coroar. O quê? O embrólio de lugar para, de fato, o argentino. O quê? O povo argentino, de fato, se empanturrar. O quê? Sabe como é que é? Da lama podre do lugar. O quê? Aí logo, de fato, começaram a enviar. O que? Tanta sujeira para o povo argentino que lavar. Aí foi tanta sujeira, que o povo argentino teve que trabalhar muito mais do que qualquer um de lá possa imaginar. E o dinheiro? E o dinheiro ninguém encontra naquele lugar. O quê? A Casa Rosada? Logo ficou esbranquiçada. O quê? Sim, porque sabe como é que é. Sabe como é que é. É necessário usar soda cáustica para, de fato, muita arma ali. O que? Limpar. Aí resolveram, de fato, tirar o que? Toda aquela quinquilharia. O que? Sim, que a Segunda Guerra. O que esteve a patrocinar? O que? Tinha depósito de arma em tudo quanto é lugar que a gente imaginar. Todos aqueles que estiveram a participar da tal guerra mundial do lugar tinha de fato um depósito. Era uma bomba que nenhum governo teve a responsabilidade de fato falar. Dá uma solução, explicar. O dinheirão se guardava, se gastava para manter de fato tanta arma. Mas aí, o quê? Aí, de fato, alguém esteve de fato a falar
que o povo argentino poderia, de fato, lavar todo o maquinário, o que de nós tiver a usar. Aí, caminhão a chegar, carga a chegar, carga a chegar, carga a chegar. O povo até acreditou que estavam a enricar. Mas sabe como é que é? Quando a gente, de fato, achou que a riqueza chegou, aí o quê? Muito dinheiro, de fato, ali se gastou. Ok? O problema é que o povo argentino não se beneficiou. Porque ali ninguém estudou. Como assim? Ô, santo! Ali, de fato, tem uma deficiência tão grande. O quê? Educacional, cultural, constitucional. O povo, de fato, é o dito analfabeto funcional. O quê? O povo não consegue sequer ler jornal. Eu tenho que falar. Com todo o respeito que eu tenho por cada pessoa que está lá. Mas eu preciso falar. O sistema de ensino é o pior que se possa imaginar. Ninguém consegue, de fato, identificar sequer o beabá. O quê? Uma frase inteira esse povo não consegue, de fato, formar. Por quê? Não consegue de fato, não. É um linguajar tão difícil, tão difícil, tão difícil de você, de fato, buscar a compreensão para eles mesmos. O quê? Desenvolver algum tipo de coisa que possa, de fato, beneficiar. Aí pronto. Por quê? Foi por isso que lá o tal Bergoglio esteve a surfar sem ninguém, de fato, de alguma maneira não quiseram enxergar, mas também não tinham, de fato, como atentar. Sabe como você pega assim coisa no ar? Sim, porque de alguma maneira o povo brasileiro vive assim no ar. Quer dizer, porque o povo brasileiro gosta, de fato, de viver assim, sem se responsabilizar. O que não é o caso de lá, não. Lá o povo não recebeu, de fato, sustentação. O quê? Aí passaram, de fato, a enviar essa quinquilharia. O quê? As armas que estiveram, de fato, a espalhar. Passaram a jogar, levar. Aí, como ele, o quê? Sim, não podia tudo realizar, ele resolveu, de fato, bancar o tal Mercosul, o que a gente nunca viu funcionar. Na prática, serve, de fato, para a gente lavar todas as armas podres que, de fato, a guerra deixou em cada canto. Largada por aí, sem se importar. O quê? Você sabe como é que é. Munição em erupção. O quê? Carga d'água de montão. Aí resolveram, de fato, falar que o Mercosul era a melhor coisa que se poderia inventar, que a América do Sul finalmente iria avançar. O quê? Se iria, de fato, passar. O quê? Porque o mundo antigo também tem disso. E tem mundo antigo? Aí pronto, aí que começou o prejuízo. O quê? Aí quando o mundo antigo soube que, de fato, o Mercosul estava, de fato, fazendo tal serviço, ele se sentiu assim, fora. Cadê ele lá? Eu disse, santo, nós perdemos o juízo. Se nós perdemos o juízo, e se eles não honrarem os compromissos, sim, como é que fica isso? A questão é que, quando o mundo antigo, de fato, se viu assim, com medo, sabe como é que é de não honrar o compromisso? Sabe como é que é lapidar? O quê? Revólver velho para de novo enviar. O quê? Para os lugares onde a ONU, o quê? Costumava bancar Guerra Fria em tudo quanto é lugar. Mas aí é que está. O quê?
Americanizada. O quê? Sim, porque tem a América e a americanizada. A americanizada começou a reclamar. Sim, falando de fato que não iria aceitar que o Mercosul viesse a entrar na casa lá que eles estiveram de fato a bancar. Que recalchutar a arma era o pior que de fato eles poderiam realizar. Que eles tinham era que de fato incinerar, do tipo usar mecanismo para de fato aquilo tudo de alguma maneira se aproveitar. E não de fato sabe como é que é? Passar de fato um lubrificante para gatilho se apertar. A questão de fato é que Arabês, o quê? Quando Arabês soube, o quê? Que a americanizada queria de fato barra tudo aquilo que eles estavam de fato a conquistar, logo resolveu de fato detonar. O quê? Chamou o pai do lugar, assim, porque tem um pai, americanizada tem um pai. Chegou o pai do lugar, um lourinho que por lá esteve a passar. Aí logo disse para o pai do lugar, olha, se vierem a nos prejudicar, vocês podem ter certeza, não vai sobrar ninguém para essa história contar. Vocês pensem bem no que vocês, de fato, pretendem realizar, porque nós não vamos nos prejudicar. Nós vamos comprar, quer dizer, nós vamos, de fato, tirar tudo aquilo que eles, de fato, foram capazes de reestruturar. Quer dizer, reformar, quer dizer, lubrificar. Aí, sabe como é a americanizada? Aí a americanizada resolveu, de fato, sabe como é que é? Se juntar. Porque assim, porque tem uma organização mundial. Aí resolveu, de fato, abrir, o que? Sabe como é que é? Um fórum para, de fato, pensar numa paz que ninguém nunca desejou, de fato, plantar. Para, de fato, a semente coisar, enraizar e ser, de fato, uma árvore frutífera, para que aquele povo pudesse, de alguma maneira, se respeitar, ao menos. Aí o tempo esteve a passar. O quê? Essa é a questão. O quê? Foi isso. A gente não fez de fato, a gente perdeu a conexão. Como assim? Sim, porque a gente precisa de fato lembrar que essa gente é uma gente safada, são trastes no lugar. As datas eles começaram a mudar. O quê? Sim, porque a gente precisa, de fato, digitar ou digitalizar. A gente precisa, de fato, colocar para ninguém, quer dizer, acessível, quer dizer, para ninguém, de fato, quer dizer, para se acreditar que a transparência, a questão que uma coisa é aquilo que foi realizado lá. A outra coisa é que eles resolveram, de fato, apresentar. Aí ficou tudo assim fora do ar. A gente sentar para, de fato, buscar qualquer coisa, a gente vai acreditar, gente, olha que beleza, por que nós vamos aceitar? Mas o que está lá é bem diferente do que está cá para a gente enxergar. As datas passaram a se misturar de uma forma, que se a gente for, de fato, atentar, de fato, buscar a geografia, que pode nos ajudar, porque tem conhecimento sobre a história do lugar. Essa geografia pode, de fato, fuçar do tipo, ser o geólogo, usar da geologia para nos mostrar. Tudo isso que eles estiveram, de fato, aqui colocado, não tem nada a ver com o que eles estiveram lá a realizar. É por isso que Deus disse, é preciso, de fato, usar de alguma sabedoria no lugar. Porque para você, de fato, historiar, o geógrafo você precisa convidar. O geólogo tem que estar lá. Somente assim a ciência vai se casar. Sim,
Não vai ser frase solta no lugar, não. Por isso que Deus diz, a gente não pode, de fato, uma história contar sem a gente se responsabilizar. Uma história não pode ser contada apenas de uma forma, não. Aí é frase solta. A história, de fato, deve ser montada com toda a estrutura exata. Tem que ser matemática. Tem que ser matemática. Uma coisa é o que colocam lá para qualquer um, de fato, enxergar e essa história mentirosa contar. A outra coisa é que está lá. O que eles, de fato, estiveram a realizar. Desde que aquela imundice, de fato, eles começaram, de fato, a estruturar. Para ser banda podre no lugar. Assim, eles podem, de fato, tudo realizar. Tem sustentação. Tem sustentação. Eles mudam, de fato, de razão. Mudam a situação. Na conveniência, sabem ser oposição. Tudo ali numa estruturação que não tem nenhum tipo de conexão. Assim você pode falar, de fato, até alemão. Por isso que Deus esteve a me pedir para eu estar aqui, dando sentido ao que se faz aqui. Cada um soube, de fato, digerir o pior de si. Foi benefício para cada um. É como se pensa aqui. Eles não estão nem aí, não estão nem aí se o mundo vai explodir, se somos, de fato, essas pessoas aqui que não conseguem ter princípio, nem meio e nem fim. Desde que o mundo deles se mantenha assim, desse jeitinho aí. O pó qualquer um pode consumir, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Não existe nenhuma lei para impedir que o pó domine assim. O que eles fazem é contribuir para mais pessoas possam, de fato, ter acesso a essa imundície aí. Aqui se vive assim. Aqui se vive assim. Nesse mundo se vive assim. As pessoas, muitas vezes, desejam apenas, de fato, levantar, ter um pão fresco para mastigar e um copo de leite para o estômago forrar. Mas o que tem, de fato, para se alimentar é um pó para cheirar, é uma maconha para fumar, é uma garrafa de cachaça para se embriagar. E sabe por quê? Porque nós não estamos, de fato, a nos ocupar com o básico do lugar. Nós não estamos, de fato, alimentando o homem para pensar. Nós estamos, de fato, apenas deixando, de fato, a massa cinzenta se desgastar. Porque isso aqui é uma máquina. E é preciso, de fato, saber usar. E é preciso, de fato, a gente ensinar. Sim, porque é assim. Se eu sei, de fato, cozinhar, alguém esteve a me dar o básico para eu usar. A, E, I, O, U. E não vou repetir. B, C, D, F. Básico.
básico. Se eu de fato não vou me responsabilizar pelo aquilo que estiver a me dar, o que será? O que será? Se cada um resolver, de fato, pegar o abecedário e usar da forma que desejar para cozinhar, o que será? E por que, de fato, que a ciência o tempo todo está a abusar? Por que que os meios de comunicação não trazem a verdade de cada lugar? Por que não vamos, de fato, analisar os caixões que costumamos aqui enterrar? Porque passamos, de fato, a evidenciar caso particular, escandalizando e apenas de fato mostrando e em nenhum momento se responsabilizando com o todo que aqui se está realizando. E todas as organizações nós estamos de fato avacalhando. E essa democracia nós estamos, de fato, formando, alimentando, formando e alimentando. E o povo, assim, se alienando. Porque é o que eles desejam. E o povo aceitando. O povo aceitando. O que os meios de comunicação estiveram realizando? Uma balança eles estiveram montando. Eles estiveram, de fato, fabricando o que nós estamos enxergando. O que se diz bolsonarismo, petismo. Quem foi que colocou de novo na balança o PT? Quem foi? Quem foi que de fato colocou o bolsonarismo na balança? Do jeito que ele está realizando. E os meios de comunicação estão patrocinando, porque eles estão se beneficiando. Eles estão se beneficiando. E o pulmão do povo continua, de fato, queimando, queimando, queimando e queimando. E do povo ninguém está cuidando. Ninguém está cuidando. E o que nós estamos enxergando é o quê? Essa estrutura criminosa em cada canto. Porque assim eles estiveram montando. O tempo todo eles vão se beneficiando. Caixões, nós vamos enterrando, os filhos vão de fato chegando, o tempo esteve passando e nós continuamos aqui, remando, 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 remando. E como diz pai, o fumo só entrando. É como o pai diz. Eu cresci nesse mundo assim. O fumo só entrando. É o ditado que ele costuma de fato usar. O fumo só entrando e o povo se arrombando. E nós? Nós estamos aceitando? E os nossos? Nós estivemos de fato salvando, preservando, conquistando?
ou nós estivemos entregando. Sim, essa é a questão. Criança necessita de educação, estrutura. É necessário, de fato, ter responsabilidade. À medida que a gente vai alcançando, de fato, a racionalidade. Cada um deve responder pelo que a mente é capaz de fazer. É como deve ser. Criança de 11 anos não pode, de fato, viver como nós estamos acostumados a ver. Elas precisam responder por aquilo que elas são capazes de fazer. E isso elas devem aprender desde bebê. Somente assim, um novo tempo aqui, a gente vai poder, de fato, viver desde bebê. E os pais devem responder por cada coisa que eles estiverem a fazer. E o que nós estamos a ver. Assim, ninguém sem querer saber. E o resultado é isso aí. Infelizmente, o povo, de um modo geral, sim, porque povo é toda a população mundial. O povo está, de fato, a morrer, a adoecer. E as consequências do que hoje estamos, de fato, a fazer. É amanhã que nós vamos viver. Porque se hoje nós estamos, de fato, a adoecer e a morrer, o que nós estamos a viver hoje, com certeza, é a consequência do que ontem eles estiveram a fazer. E eles continuam, de fato, a fazer. Muita perversidade com o modo deles de viver. E amanhã nós vamos ver o resultado do hoje. E é muito pior do que a gente pode, de fato, que a gente pode entender. E sabe por quê? Porque eles nunca vão responder. É como eles, de fato, desejaram viver. Eles nunca vão responder. Outros vão aparecer, eles vão morrer, enterrados, de fato, como homens de honra do poder. E assim sempre vai ser. Porque é a democracia que aqui, de fato, estiveram a escolher. Essa hipocrisia que é mesmo de doer. Enfim, é isso aí. Deus me pediu para deixar esse recadinho aqui. E eu construí um mundo digno para mim. Eu desejei assim. Por isso, não podem me impedir de pensar em mim e naqueles que de fato fazem parte desse mundo aqui. Eu sou parte e todo, porque é assim, com cada indivíduo que faz parte desse mundo aqui. Obrigada, meu tio, obrigada, família. Obrigada, gente. Bom dia. E sorria. Você é e sempre será motivo de alegria desde que a sua estrela guia todos os dias. Confia. Assim o divino me diz todos os dias. Bom dia.